Quer que aumenta mais? Tá ótimo. Isa, bem-vinda. Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Isa querida. Muito bem-vinda aqui no Outras Fitas. Obrigada por aceitar o convite, de compartilhar um pouco do seu tempo, do seu trabalho. E, bom, eu vou passar a palavra para você iniciar. Muito obrigada, eu agradeço a lembrança, né? De você ter lembrado de mim e me chamado para essa entrevista. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, como eu sou benzedeira, eu vou fazer uma bênção para você e para todas aquelas pessoas que posteriormente vinham assistir. Que Jesus abençoe a cada um de nós e a cada um de vocês, que tragam muito amor, muita paz, muito solidariedade, muita prosperidade e muito amor no coração de cada um que assistir essa entrevista. E eu te agradeço imensamente. Muito obrigada. E, Recebemos o axé todo. Obrigada, Isa. Ó, então, e pode falar. então, você disse me apresentar, eu chamo Isabel Cristina Rafael Vieira, eu fiz 60 anos, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos e de minha independência total também. Tenho 2 filhos, moro em Franca, mas sou de Batatais. Mas atualmente eu estou morando em Franca pela cidade ser maior e me proporcionar melhores meios da minha arte, de envolvimento com a minha arte e possibilidades de mais coisas que minha cidade dava, mas aqui é maior a cidade. Legal. Isa, eu conheci o seu trabalho no passado. Eu tive a honra e a alegria de poder visitar o seu ateliê. Como que é, assim, antes, né, de falar especificamente do seu trabalho, como que você chega na arte e a arte chega até você? Como que começa tudo isso? Olha, a arte chega em mim, eu acho que bem cedo, mas a gente não entendia como arte. Porque quando eu era criança, a minha mãe fazia a escolinha de Jesus. Então, logicamente, que não era para a gente brincar lá fora, para a gente ficar dentro de casa mesmo. Então, ela fazia a escolinha de Jesus. E aquele que fazia o desenho mais bonito ganhava uma bala. Nós éramos em 4 irmãos. Então, para a gente ficar mais perto dela e ela fazendo serviço e vendo onde a gente estava, ela fazia isso, chamava Escolinha de Jesus. E depois, com 5 anos, a minha avó começou a me ensinar a cortar. E eu cortava os quadradinhos para ela fazer colcha de retalho, fazer tapete. Mais era coxa, mais era retalho. Então eu cortava. Eu acho que a partir disso eu fui iniciada. A partir desse momento eu fui iniciada. Mas como eu tinha 5 anos, eu não sabia o que era isso. Só vim saber depois de adulta, mas há pouco tempo também. Eu cresci numa família católica, minha mãe ia à missa, meu pai ia à missa e a gente ia à missa. Uma família negra, meu pai nasceu em 1930. Então ele pegou bem o resquício da escravidão e da libertação. A minha mãe era de Minas. Minha mãe nasceu em 1935. Meu pai era de 30, minha mãe de 35. E a minha mãe veio de Minas para trabalhar aqui. Mas antes da minha mãe vir de Minas para trabalhar aqui, minha mãe sofreu muito também. Porque o meu avô matou minha avó. Por causa de uma carta da amante. Ele queria que ela lesse e ela não sabia ler.
E minha mãe tinha 11 anos de idade. E aí ela correu para casa do vizinho, ele deu um tiro na cabeça dela. E a minha mãe disse que a única lembrança que tem da mãe desse jeito é: despede da sua mãe que você nunca mais vai ver ela. O meu avô falando para minha mãe. E aí ela lembra o caixão indo, e era na florada do Capim Gordura. E aí ele balançando um pano roxo, né? E ela foi caminhando, caminhando, eles foram caminhando. A última lembrança que ela tem da minha avó é essa. Depois a minha mãe sofreu muito, né? Mas sofreu até chegar adulta e veio para Batatais. E quem fez a primeira comunhão da minha mãe foi o padre Donizete, aquele de Tambaú. Eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar. Foi ele que fez a primeira comunhão da minha mãe. E a partir desse momento da primeira comunhão, minha mãe teve uma renovação espiritual, que eu tenho certeza que que a minha avó estava tomando conta deles lá de onde ela estava. Chegou em Batatais, trabalhou, conheceu meu pai, casou. Meu pai era muito sistemático. Meu pai foi um menino que escutava os professores ensinando os alunos e ele tinha que trabalhar, não podia escutar. Meu pai era um analfabeto. Mas como pedreiro, com honestidade também, ninguém brincava com ele. Ele ia no supermercado, depois de casar de mais velho, e as pessoas davam bala. Aí ele falou, juntou um tanto, falou, bom, agora vocês me deram bala, agora eu vim trazer a bala e quero o mantimento. Então, meu pai era bem assim, né? Uma pessoa iluminadíssima, muito boa, mas muito sistemática. Pelo sistema que ele viveu de escravidão, né? Porque ele foi dado para o padrinho dele. Né? Ele foi dado para o padrinho dele para trabalhar lá e correr atrás de gado. 5 horas da manhã ele levava. Levantava, molecão, ele ia pegar as vacas de leite para ele todo mundo também. E aí nós viemos. Eles casaram, eu sou mais velha, 60 anos, graças a Deus. E aí isso. Aí, Escolinha de Jesus, minha avó me iniciou, a arte grudou em mim. Aí eu fui trabalhar, eu fui costurar, depois, com 27 anos eu casei, eu tenho 2 filhos. Aí meu marido trabalhava e eu ficava em casa cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola, buscando pré-primário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Sempre levei a cultura também. O povo sem cultura é um povo vazio, né? Então eu pensava assim, e aí eu levava no teatro, eles entraram num projeto da prefeitura aqui em Batatais, que chamava Guri. Então, meu filho aprendeu a percussão. Mas, através da percussão, ele aprendeu vários outros instrumentos. E minha filha entrou no instrumento sopro. E os dois entrou no coral também. Então, quer dizer, esse era o meu movimento, né? De levar, de buscar na escola, esperar, fazer janta, fazer eles dormir, dar banho. Esse era o meu grandioso trabalho, de poder ficar com eles. Aí, um dia eu estava... porque, assim, a mulher negra, para aceitar ser artista, pelo menos comigo, foi um processo doloroso, um processo difícil, um processo doído, porque a artista negra não é artista, eu pensava. Eu pensava que artista era aquele que estava lá na televisão, nas novelas, aquele sim era artista. Mas a concepção de artista, eu não. Aí eu fiz um trabalho, eu fiz técnica em farmácia. E eu fiz um trabalho de bordado, porque precisava entregar um trabalho. Falei, vou bordar. Aí eu fiz microscópios, fiz todo o contexto que a farmácia pediu para fazer. E eu bordei. E acho que a partir disso acendeu.
Mas eu já sabia bordar antes, porque minha mãe me ensinava coisinha pequena, básica, assim, né? Nada de grandioso para falar que eu era artista. Para fazer uma florzinha, uma rosinha, um pano de prato, essas coisas pequenas, né? E aí eu fiz esse trabalho na técnica de farmácia, que era conclusão de curso, e aí depois disso eu comecei a bordar. Vim bordando, 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 borda aqui, borda ali. E nesse meio de tempo entrou a pandemia. E aí, menina, aí eu falei, gente de Deus. Aí, como eu sou sensitiva, né? Começou a pandemia e eu sou sensitiva. E eu escutava choro. E choro, e eu via as pessoas escondendo, assim. Eu falava, meu Deus, o que eu posso fazer, Jesus amado? E rezava, mas era muita gente, né? Aí eu comecei a bordar. Aí eu fiz um bordado, assim, do dia que começou a pandemia, eu fiz o bordado. Aí bordei todas as luas todas as luas do mês de abril que começou a pandemia. E aí eu fui bordando, 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 bordando todas as luas. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Para que é isso? Aí a minha mãe contava história para nós, e ela contou uma história que toda vez que morria uma pessoa que a gente amava, que a gente gostava muito, ou virava estrela. Então eu lembrei, eu falei, nossa, isso é um portal. Aí eu comecei a bordar estrela nessas luas. Fui bordando estrela, bordando estrela, bordando estrela, bordando estrela, bordando estrela. E aí eu sentia que realmente era um portal. Aquelas estrelas eram um portal para aqueles que tinham morrido de Covid, para ir, para onde tivesse que ir. Mas antes disso, mas antes da Covid, eu comecei a ouvir vozes. Comecei a ouvir vozes, comecei a ouvir vozes. 2014. Comecei a ouvir vozes, comecei a ouvir vozes, comecei a ouvir vozes. E aí comecei a pintar. Pintei, 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 pintei. Tinha 1000 desenhos. Falei, Jesus, o que é isso? Será que eu tô, né? Porque artista não era. Então, eu não sabia o que eu era ainda. Aí juntei tudo, coloquei, amarrei e pus em cima do meu guarda-roupa. E deixei lá, falei, não sei o que é isso. Aí limpava, colocava lá de volta, limpava, colocava lá de volta. E aí voltando à pandemia, aí eu comecei a fazer e comecei a ouvir vozes, comecei a ver aquele mundo de gente chorando, nossa, aí fiz as estrelas e aí eu percebi que eles iam, porque ali era um portal que eles iam, para onde que eles tinham que ir. Aí, depois desse bordar estrelas, ele ficou 4 metros. Falei, gente, o que é isso? Aí dobrei, guardei. Aí veio outra coisa, aí veio outra, e fui bordando, bordando, e eram bordados enormes. Aí eu falei, aí veio São Jorge, para mim bordar São Jorge, Ogum. E eu bordando São Jorge, bordando São Jorge, bordando São Jorge, Ogum, que não é, né? Uns falam que não é, outros falam que é, mas como eu sou católica, para mim é São Jorge. Mas eu quero trazer Ogum para mim também, porque Ogum faz parte da minha ancestralidade. Então, os dois trabalham juntos, porque é onde há amor, há união. Então, eu quero crer que os dois trabalham juntos. E aí veio Ogum. E aí ele falava assim para mim, eu quero limpar o cosmos. Porque quando a gente vê na Lua, é São Jorge brigando com o dragão, não é? Então, ele falou, não, eu não quero brigando com o dragão, eu quero limpar, porque as pessoas xingam muito, aqueles nomes, xingam tudo aquilo, e o cosmos está muito pesado. Então, eu quero vir limpando. Aí, tá bom, Ogum, vamos limpar o cosmos, né? Aí eu fiz ele segurando um saquinho de letrinha. Bordei ele segurando um saquinho de letrinha, limpando os cosmos que ele pediu e tal. Deu 4 metros. Fiz, vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo, vai pondo. Quem foi no Museu Afro, viu. Aí fiz outro, fui fazendo outro, fui fazendo outro, fui fazendo outro. Também não sabia. E a voz continuava falando para mim.
A voz continuava falando. E aí, eu falei para o meu marido assim, eu preciso ir trabalhar, eu quero ir para Franca. Aí ele falou, vai. E eu catei as coisas e pá, piquei a mula para Franca. E aí, eu vim para casa da Camila, uma amiga minha, dela e do Vinícius Matuto. Matuto S.A., ele é cantor hoje. Que aí, procurei ele no YouTube, gente. Aí, vim para casa da Camila. Mas antes de eu vir para casa da Camila, eu conheci o do hip hop, Carlos Eduardo da Silva. Meu querido afilhado, que eu amo muito, tenho muito respeito por ele e agradeço ele muito de ter entrado na minha vida. E ele é do hip hop, daqui de Franca. Tem vários, mas eu vou falar do francano. Aí eu comecei a abordar, continuei. Aí teve uma exposição lá no Michel Aber, uma escola aqui em Franca. E a Camila falou assim para mim, a Camila, não, eu posso voltar um pouquinho? Eu lembrei agora. Antes de eu mudar para Franca, eu fiz uma exposição lá em Batatais, chamada Cartografia Bordada. Cartografia Bordada ai, Aline, me perdoa, filha. Bem, fica tranquila, pode continuar. Aí, não foi. Aí, mas agradeço muito a Alessandra Baltazar pela movimentação no primeiro dia. Aí depois todas as escolas foram lá e olharam, participei de movimento com as crianças. Aí foi lindo, 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 lindo. Mas eu achava que não ia ninguém, porque no primeiro dia foi pouquíssimas pessoas. Então eu falei, ai gente, o que está acontecendo, Deus? Mas nos outros dias teve muita visitação. Teve mais de 500 pessoas visitando cartografia bordada em 15 dias. Então, graças a Deus, foi muito. Aí, essa cartografia bordada, a Camila me chamou para participar de uma exposição no Michel Aber. E aí, falei, tudo bem, né? Porque era serviço voluntário, eu fazia. Aí ela me chamou para participar no Michel Aber aqui em Franca, e eu participei. Quando eu estava lá na participação e tal, arrumando as coisas, tudo, o professor Dagoberto também, uma excelente pessoa que é um professor que eu amo de paixão também, que ele é o meu segundo pai. Professor Dagoberto. Aí, Clau também, Clau. Aí, montamos uma exposição e tal, e era gente internacional que estava aqui. França, Inglaterra, México, várias cidades do mundo. França, África. E aí, a moça ficou encantada com o meu trabalho e tal. Falei, obrigado, né? Dei um quadro para ela de presente para levar para a África, chamada Maria Madalena. E isso. Aí, quando eu escuto um telefonema. A outra Camila. Ela me ligou e falou assim para mim: Isabel, vamos para Londres? Isso é pegadinha. Para Londres? Não, eu não vou, não. Eu não quero ir, não. Ela falou: você vai perder a oportunidade. Eu falei: não, é mentira tua, Camila. Como que vai para Londres? Que era tradutora do pessoal da Inglaterra, né? E da África. Essa Camila era tradutora. Aí eu falei: não vou, não. Não quero, não. É pegadinha. Para, Camila. Falei para ela. Ela falou: é verdade. Me manda seu currículo.
Aí eu tive que fazer o currículo correndo, porque eu não tinha, eu não era artista. A Isabela, minha filha, fez esse currículo correndo, a Natália também me ajudou, assim, o pessoal tudo me ajudando, né? Fiz o currículo, mandei. Aí ela fez uma reunião com a Kali, que era curadora, e outros que trabalhavam com ela, assessorando ela, né? Aí, você já andou de avião, Isabel? Nunca! Isabel, você vem sozinha, você já viajou para fora do Brasil? Nunca! Fez uma lista de perguntas. Você toma remédio? Tomo. Você tá? E aí, minha filha, quando vê, eu estava em Londres. Eu estava em Londres. Aí nós fomos para Liverpool. Aí ficamos 7 dias em Liverpool. Eu fui participar da Bienal de Liverpool. Aí, participando da Bienal, nós andamos, fomos, visitamos. Sabe, eu vivi, né? Eu vivi Liverpool. Os Beatles, assim, tem as estátuas deles, né? Como se ele estivesse voltando para o bar que eles começaram. É muito interessante isso. Quer dizer, a volta deles, né? Tirei foto e tal, os hotéis mais chiques de Liverpool. Aí, meu Deus, artista. Aí eu falei, bom, agora eu acho que eu sou artista, né? Aí, aí saímos de Londres saímos de Liverpool e fomos para Londres. Ficamos 7 dias em Londres. Um sonho. Arte, respira arte, come arte, envia arte, a casa é arte, todo mundo quer saber da sua história, todo mundo quer que jeito que é, como você escuta vozes. Mas, gente, eu escuto aí. E as crianças lá, desde a barriga da mãe, já tá movimentando de arte. Eu fiquei encantada de ver criança arte. Olha que maravilha. Aí tinha uma turma de alunos também, e aí eu fui falando que eu tinha uma obra lá em Liverpool, que tinha uma obra lá que era para eles verem e tal. Aí andei de metrô. Nossa, foi assim, gente. Avião, 12 horas de avião. 12 horas. Almoço, janta, café da manhã, almoço, 2G. Aí foi muito bom, muito bom. Passamos perto da passamos no castelo da rainha, tirei várias fotos no castelo, e andei na praça, fui na igreja, só que estava fechado, na igreja que a rainha rezava, que era só dela, sabe? Fui lá perto do Big Ben, tirei foto lá, a roda gigante mais grande do mundo, tirei foto lá também. Só que eu devia ter gravado o vídeo, né? Não gravei. Mas eu vou voltar. Aí, aí depois é isso. Aí teve a participação fundamental do Rodrigo também, para mim poder ir. Né? O Rodrigo Mitre, da Galeria Mitre. Ele que ajeitou as coisas, papel, eu tirei passaporte, tudo, tem uma carta convite, tem tudo direitinho, né? Que a gente tem que ter para poder ir. Para ver que a gente não vai ficar lá, que a gente vai voltar logo embora. Eu fiquei 15 dias entre Liverpool e Londres. 15 dias lá. Aí, e é isso. Aí depois eu continuei bordando. Continuei bordando. Aí um dia eu estava morando aqui em Franca. Eu morava num apartamento. Um dia eu estava bordando e, e como eu consigo ver, como eu consigo sentir, como eu consigo, né? Eu vi uma cobra. Ela, assim, no canto, assim, da casa, uma cobra, assim, desse tamanho, assim, ó. E ela veio na minha direção. Ela veio, assim, ela me envolveu, assim, foi lá e deitou no pé da minha cama. Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso? O que eu tô vendo, meu Deus?
Aí, como eu já estava meio ligada nas algumas informações da religião de matriz africana, eu fiquei sabendo que é o Xumaré. E a partir daí eu comecei a bordar cobra. Comecei a bordar cobra de todo jeito. Você foi no Museu Afro? Eu fui, mas tinha acabado essa exposição, mas eu vi fotos. Eu, Então, eu vi a cobra também aí no seu ateliê. sim. E aí, Aline, comecei a bordar cobra e cobra. E aí veio o manto também. O manto também foi um grande presente de Deus, porque eu sou afilhada de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe me deu ela como madrinha. Então eu fico muito lisonjeada com isso. E aí, sempre pensando em fazer alguma coisa, né? Fiz o manto. Fiz o manto. E aí, nesse Museu Afro, nessa minha trajetória de arte, que até então eu não sabia ainda me definir, aí eu chamei vamos montar um projeto, vamos montar um projeto para a gente entrar, né, na prefeitura, entrar no estado, entrar, né? Chamei outra, ninguém podia, porque todo mundo trabalhava, né? Aí eu conheci a Laila Nunes. Aí eu falei, Laila, eu não sei escrever, e você sabe, vamos tentar? Aí tentamos. A primeira vez não passamos, a segunda passamos. E aí, nesse passar, o que nós vamos fazer? Aí nós escrevemos o Quilombo de Abdias. O Quilombo de Abdias. E o Quilombo de Abdias foi uma coisa muito interessante. Antes da gente escolher esse nome, o Abdias, ele apareceu para mim, ele apareceu no meu sonho, cada um vai interpretar do jeito que quiser. Ele foi em pé na minha cama e pediu para mim fazer o aniversário dele de 7 anos. Falei, gente, aniversário de Abdias de 7 anos, por quê, né? Ele pediu, e ele queria um bolo gelado, um bolo regado com guaraná, igual de primeiro tinha, né? Aqueles bolos que todo mundo levava aqueles pratão para casa, era desse bolo que ele queria. E Guaraná de garrafa, chapéuzinho, língua de sogra, ele queria que fizesse o aniversário dele de 7 anos. E aí a Laila já entrou na minha vida também, e aí montamos esse projeto, passamos, e aí nós montamos fiz, aí a Paula falou para mim, porque elas me chamam de madrinha aqui. Madrinha, por que você não faz uma releitura das obras de Abdias? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Eu acho que eu tinha que fazer em 15 dias. Aí fiz umas 10 obras, uma releitura bordada das obras pintadas de Abdias. E aí nós fomos no Rio de Janeiro, pedimos autorização para fazer esse trabalho com as crianças, né? As crianças vinham na Casa da Cultura aqui de Franca, e a gente cantava parabéns mesmo, dava os bolos, ganhava lanche, cada um tomava um copo de guaraná, e eles cantavam parabéns. Vamos cantar parabéns para o Abdias, vamos! E aí cantar parabéns. E aí veio de São Paulo, veio 2 sobrinhos do Abdias, e veio do Rio de Janeiro, veio 2 pessoas também, para dar força na ideia, né? E aí nós fizemos. Gente, é muita coisa. Olha, os nomes que eu não falar, gente, vocês me desculpam, porque eu tô fragmentando aqui as ideias, assim, sabe? Porque muita gente na vida da gente. Então, a gente esquece, pula, e a Ellen também, sabe? É muita gente. A gente vai esquecendo. Me perdoa porque eu não falei o nome, mas que fazem parte da minha vida também. Oi, E aí, oi. deixa eu só perguntar. Aí você fez a releitura das obras do Abdias, bordando, Fiz. e aí elas foram para onde? Elas ficaram aqui em Franca mesmo, na Casa da Cultura, mas agora está guardada. A gente está pensando em fazer algum movimento com elas ainda. Nós vamos fazer.
mas as coisas é muito corrida, assim, né? Muito, porque quem escreve é a Laila. Eu só dou as ideias, né? E aí ela monta o projeto e nós vamos. E aí, voltando às vozes que eu pus lá em cima do guarda-roupa, eu fui na casa de Umbanda morrendo de medo, porque, né, católico não vai em casa de... Não ia, não ia. Eles vão escondidinho. Aí, católico em todo mundo, viu? Não é só católico que vai escondidinho, não. Aí, e ela incorporou, e eu morrendo de medo, morrendo de medo. Ela trouxe a avó Conga. E aí a avó Conga falou que quem trazia as vozes era o compadre. E aquelas vozes era dos que tinham morrido no Calunga Grande. Calunga Grande é o mar, né? Na época da travessia. E aí, eles queriam sair dali, né? E poder ir para onde tiver que ir. Porque todo mundo vem para deixar uma mensagem. E na época da escravidão, infelizmente, arrancaram, sequestraram o negro de África e trouxeram para o Brasil, principalmente para o Brasil. Os outros países também levaram. Mas eu quero falar do Brasil. Ai, porque lá teve escravidão. Não, vamos falar do Brasil? O Brasil foi a pior coisa que fizeram com os negros na época da escravidão foi no Brasil. 70 chibatadas, arrancava a língua, trancava a boca, não podia nem olhar, não podia nem respirar porque estava incomodando o patrão, o coronel. Então, é muita atrocidade, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ai, mas o Brasil foi o último país e agora tem a reparação histórica, graças a Deus, e a reparação espiritual também. Porque isso não é esquecido, não, viu? Isso não é esquecido. Eu que sou benzedeira e convivo com isso, meu Deus, misericórdia, Senhor. Mas aí, e dessas vozes, eu fiz um grande instalação, deu 16 metros. Eu pus uma instalação de um lado, que era as vozes, e do outro lado, eu coloquei o Oceano Atlântico. E essa instalação chama A Dança com a Morte no Atlântico. Porque é a última dança, né? Depois ia morrer afogado. Então, a última dança com a morte no Atlântico. Aí, o que mais? Mais agora, quer saber? Essa instalação, ela foi para algum lugar? Ela fez como? Foi. Ela foi para Liverpool, ficou 6 meses em Liverpool, depois ela foi para a Bélgica, ficou 6 meses na Bélgica, agora ela veio para o MAN, ficou 6 meses no MAN, no Rio de Janeiro, e agora, surpresa, não vou contar. Quem quiser, liga para a Aline que ela vai contar aonde estará. Gente, ou entra no Instagram, né, Aline? sim, acompanhar o Instagram da Isa, né? Depois eu vou colocar todas as informações para contatos. Isa, fala um pouquinho sobre a exposição do meu Museu Afro, que eu cheguei lá, já não tinha mais, aí eu falei, ai, cadê o catálogo? Aí só pude ver por meio de fotos. Conta um pouquinho como... Gente, que coisa incrível a exposição. Que coisa incrível. A Rosa e era 2 curadoras. Desculpe o nome da outra curadora, porque eu não lembro, é muita gente. E eu não lembro o nome da outra curadora, mas também muito importante. E as duas conversando, e surgiu meu nome. Aí a Rosa veio aqui em casa e eu estava bordando o manto. Ela ficou apaixonada, ela ficou arrepiada, apaixonada, e ficou extasiada. Eu quero levar esse manto para o museu. Bora, ué, vamos levar. Eu quero levar isso. Então ela escolheu. E a Rosa é amiga da Camila. E a Camila é quando eu vim para cá. E aí,
fomos articulando e tudo, né? Tirou foto para ir. E foi no dia 27 de setembro do ano passado. Mas antes de 27 de setembro, em agosto, eu fui para a Bahia. Meu sonho era ir para a Bahia, gente. Nossa, era um sonho grandioso. Que é igual ir a Meca, né? Então, a Meca, para mim, é a Bahia. E aí, eu já tinha uma rede de apoio na Bahia, porque a gente conversa com outro. Ai, me benze! Aí eu vou lá e benzo. Ai, me benze! Eu vou lá e benzo. Então, eu tinha uma rede, né? De apoio na Bahia. E aí, essa rede de apoio falou assim, tem festa lá na casa de Oxumaré. Falei, nossa! Tem festa na casa de Oxumaré. Vamos? Falei, eu nunca tinha ido, né, em terreiro. Falei, bora! Tô aqui para beber na fonte. E aí eu fui na casa de Oxumaré, na Bahia. Aí conversa com outros, né? Conversa e tal. E aconteceu coisas maravilhosas lá. Não vou contar, não, viu? Na segunda entrevista eu conto. Aí viemos, foi o grande dia da exposição. Olha, eu sonhei com a cobra. Fui para a Bahia na casa de Oxumaré. E quando eu chego na exposição, dia 27 de setembro, quem estava na exposição, participando da exposição? Babá PC da casa de Oxumaré. Olha só como o universo é maravilhoso. Aí eu falei, Babá PC, vem cá que eu vou te levar vem cá que eu vou te levar o senhor no ninho das cobras. E aí ele ficou olhando. E agora em agosto, é 60 anos de iniciação no candomblé Babá PC lá da Bahia. Queridíssimo, adoro ele, viu? Minha benção, Babá PC. E todas as mães que eu conheci também, né? Todas as mães de santo que eu conheci também. E é isso, minha filha de Deus. Aí na exposição, lá começou o dia de São Cosme e Damião. Olha só, 27 de setembro. E é emocionante. A gente fica... Eu estava deitada lembrando, gente, aconteceu isso. E depois que a gente vai ver nas fotos, ainda estou anestesiada. Porque foi minha primeira exposição individual em São Paulo. Então, é assim, você não é artista, mas você torna artista. Como que é esse negócio? Mas é uma artista ainda, é uma artista pobre, mas rica de cultura, de conhecimento e de poder ajudar as pessoas. Isso eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Mas, artista, não, eu não sou assim, agora as outras eu não sei. Cada um sabe de si, né? E aí, minha filha, a exposição magnífica, cada detalhe, cada coisa, sabe? Nossa, quem foi, eu acho que ganhou muita coisa. Eu fiz uma senzala no olhar da minha avó, que me fazia eu cortar os quadradinhos para ela. Que era uma senzala, bordei 5 metros. E no domingo à tarde, o fazendeiro dava para as pessoas, né? Ir lá descansar e tudo, né? E meu bisavô veio de África. E ele trouxe o jongo. Então, eles cantavam. São histórias orais, mas são histórias de verdade, né? Porque a história oral tem que estar escrito no papel. Mas quem que escreveu a história do preto escravizado lá? Ninguém. Então, no olhar da minha avó, eu bordei chama senzala. E esse estava lindo, maravilhoso. Gente, eu fiquei encantada com o carinho do Museu Afro para comigo. Sabe, um olhar generoso,
um olhar amoroso, cheio de detalhes, de cuidado, fizeram um suporte para o manto, é a coisa mais linda do mundo. Cada, sabe, cada história no quadradinho para as pessoas lerem, a luz combinando, o ar combinando, sabe? Foi muito, 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 muito. E eu tenho certeza que todos os ancestrais, todos eu não digo, mas muitos dos ancestrais sentiram contemplado nessa exposição. Até o Lázaro Ramos estava. O Lázaro Ramos, gente, eu encontrei ele na Bahia. Eu encontrei Lázaro Ramos na Bahia. Aí eu dei o meu livro para ele, Lamentos Libertes. Falei, ó, eu amo você e a Thaís. Agora eu gostaria, já, todo mundo, gente, me ajuda a conectar com a Thaís Araújo. Que eu quero que ela vista esse manto. Esse manto de Nossa Senhora, o manto de qual santa que cada um quiser, de Iemanjá, de Oxum, de qual é Nossa Senhora Aparecida, qual Mãe de Jesus, né? Cada um vai... Eu quero que a Thaís Araújo vista esse manto. Thaís Araújo, por favor, vem na minha casa, vê o manto para você vestir e desfilar. Eu tenho um projeto para nós, de livros. Com certeza ela vai amar essa proposta, viu, Isa? A gente vai compartilhar para chegar até nela. Você falou, qual é o nome? Fala o nome da sua exposição do Museu Afro Brasil, para quem for pesquisar a respeito do seu trabalho, dessa exposição. Como a Terra Respira. Como a Terra Respira, no Museu Afro Brasil, que ficou até, acho que março, né, desse ano, né? Foi em fevereiro. Fevereiro. Dia 16 de fevereiro. Isso, fevereiro. Que é uma data bem significativa, 7. Né? É verdade. Ó, começou quem é numerólogo, ó, presta atenção, hein, gente? Começou dia 27 de setembro, que dá 9. E terminou dia 16 de fevereiro, que dá 7. Olha aí, que conexão importante com a numerologia, né? Você é super conectada com os símbolos, né? Com a simbologia Sim. da vida, né? Eu queria que você falasse, e com a palavra também, né? Você tem 2 livros, se não me engano, publicados, né? Você poderia falar um pouquinho dessa parte, escritora, poeta? Nós temos 3 livros. Um chama Rimo, que é o primeiro livro, né? Que nós escrevemos em coletânea, em 3 mulheres negras de peso pesado. A Eveline Souza, que veio do Rio de Janeiro, mora aqui em Franca, a Paula, que mora aqui em Franca, e eu que cheguei a morar aqui em Franca, pelo um chamado muito forte, porque Franca tem uns portais, menina de Deus, quem tiver a sensação de ver esses portais é maravilhoso. E aí, então, aí juntamos, e a Camila, a Ellen, a Laila, fizeram, cada um na sua área, ajudaram a gente a montar o livro. Né? A Ellen é professora de português. E aí ela corrigiu, analisou e tal. A Camila, ela escreveu também. A Camila é fotógrafa e assistente social. Então, ela fez também. A Eveline é advogada e professora. Então, ela também já... E a Paula é assistente social. E eu sou artista. E aí, quer dizer, nós todos... Aí juntou todas as artistas, né? Porque todas nós somos. E aí nasceu o livro Arrimo. A Paula disse que é o arrimo de família. Porque antes de fazer o muro, tem que fazer o arrimo. E aí as mulheres negras é o arrimo da família. Né? Porque ela que vai, ela corre, ela leva o médico.
ela faz janta, ela faz almoço, ela corre, ela fica na escola e busca. E o tempo dela, que hora que é? Né? Que hora que é o tempo da mulher de arrimo? Que ela se dedica tanto aos outros. E quem se dedica a ela? Quem olha por ela? Então, o livro chama Arrimo. O segundo livro, Lamentos Libertos. Aí entra, eu não sei se eu vou poder falar o nome dele, porque ele não gosta muito que fala, não. Eu vou falar só José. Se ele deixar pôr o nome dele, depois nos créditos você põe, depois eu vou perguntar para ele. Aí ele falou, vamos fazer um livro dessas vozes? Eu, bora, vamos. Aí, aí a Camila tirou foto, e ele foi o curador, né, do livro, chamado Lamentos Libertos, que são as vozes, das vozes que eu escutava lá das vozes que eu escutava, que eu achava que estava, né? E grandiosamente, esse livro está no mundo. Esse livro está no mundo. Esse livro tem lá na Faculdade da Bahia. Esse livro está no Canadá. Esse livro está na Espanha. Com amigos da gente que passa, né? E vai levando com eles. E eu acho interessante porque eles falam para mim que eles vão mostrando para as pessoas vão ficando encantadas. Então, graças a Deus, é uma libertação, né? Não é só a libertação da minha família, mas a libertação de várias pessoas, né? de várias potências, de várias rainhas, de vários reis, de vários grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas que vieram para o Brasil. Eu falo para o Brasil porque eu estou aqui. E aí o terceiro livro é Gamelas de Poesia. Minha filha, estourou na primeira edição, acabou tudo. Acabou tudo, vai ter o segundo. Porque nós vamos fazer o primeiro Gamela de Poesia, primeiro, Gamela de Poesia, segundo. Porque esgotou, agora a gente tem que renovar, né? Quem teve o primeiro tem, quem não tem, tchum. Agora vai ter que ter o... Ah! O meu tá garantido. E, ó, aí, digo mais, deixa eu tentar mais. Com dedicatória, meu amor. Tá vendo? É isso. E aqui, né, os Lamentos Libertos, né? Sim, sim. Eu falei dois, né? Porque eu estava falando, né? Esse primeiro da antologia eu não conhecia, mas o seu solo são esses dois, né, Isa? Sim, sim, sim. Então. Um pouquinho. Ah, legal. Aí, gente, ó, olha aí. São mensagens espirituais, mensagens. Cada um vai definir do jeito que quer, do jeito que gosta, né? Eu diria que é parece ser um panorama, assim, do seu imaginário, desse seu mundo, né, sua cosmopercepção, assim, é muito lindo. Mas aí e as vozes que falavam assim, desenha assim, sabe? É muita informação, assim. Eu não sei se é a minha percepção, mas que eu obedecia e eu obedeço as vozes, eu obedeço. Vamos dizer que é a sua percepção das vozes. É isso. Isa, e agora sim você está com 1000 projetos, 1000 coisas. Como que está essa sua produção a médio prazo? Quais são os planos para a gente ir fechando essa conversa? Conta aí o que a gente pode esperar, como que as pessoas podem acessam seu trabalho, onde procurar, como comprar os livros, Ah, né? olha, entra no meu Instagram, né? Isa_do_Rosário, que é meu nome artístico, né? Isa do Rosário. O meu nome artístico é Isa do Rosário, por quê? Porque eu sou benzedeira. Então, eu benzia com o Rosário de primeiro. Depois eu ganhei uma Nossa Senhora, benzo com a Nossa Senhora. E também benzo com as folhas, também, né? Então, quer dizer, são presentes que eu fui ganhando do cosmos, de Deus, de Nossa Senhora, de São Benedito. Então, eu faço isso. E também
esse detalhe. Eu estava dormindo e eu precisava do nome para mim, porque meu nome é Isabel, né? Eu precisava de um nome para ir para assinar meus trabalhos, né? E aí, quem que me chama? Isabel, Isa do Rosário, Isa do Rosário. Eu dormindo. Pegou no meu pé assim, Isa do Rosário, Isa do Rosário, Isa do Rosário. Eu falei, tá bom, Isa do Rosário, Isa do Rosário. Quem que é? É o Bispo do Rosário. Ele me despertando para a arte. Primeira mão para você, viu? Ninguém sabia disso. Ele me despertando para a arte. Porque eu precisava achar um nome. E aí, minha filha, as produtividades estão tá mil, né? E aí, porque quando ele morreu, não enterraram ele com o manto que ele queria ser enterrado, né? Ele queria ser enterrado com aquele manto. Aí, esse cara com dó, não enterraram. Segundo, eu fiquei sabendo, assim, que não enterraram ele com o manto. Se enterraram, me perdoa. E aí, eu estou fazendo um manto para ele. Vai ficar incrível. Vai ficar incrível. De tão lindo que vai ficar, gente. Quando nós vamos fazer um projeto, se esse projeto passar, eu quero que todo mundo conheça essa história. Esse chegar no céu do Bispo do Rosário. Mas só isso. É em off, viu? É segredo, é segredo. É segredo. E aí é isso. E eu estou muito feliz, muito agradecida. Gratidão, gratidão, gratidão por ter me convidado para esse papo, né? Eu acho que eu mais falei do que tudo, né? Você já viu, né? E eu quero muito gratidão por você ter me chamado para essa entrevista. Imagina, eu que agradeço imensamente. É uma honra falar com você, poder conhecer um pouco mais da sua história. Estou muito feliz e muito honrada mesmo, Isa. Fala como que as pessoas entram em contato com você, além do Instagram. No Instagram pode ir lá mandar mensagem. As obras estão à venda também, né? Eu vou te mostrar uma obra, primeira mão, porque ainda não está todas prontas. Eu estou fazendo uma coleção que chama Patuá. Vou te mostrar uma só. Tá vendo? Sim, belíssima. Quem quiser comprar, é só entrar em contato com a Laila também, né? Porque ela é minha produtora. E aí a gente conversa. Você tinha uma outra também, azul e branca, que você... Eu vou só mostrar a pontinha dela. Pontinha, pontinha. Essa também vai Peraí, só um minutinho, gente. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver a pontinha que eu vou mostrar. Apesar de... Dá para ver, não? Sim. Uau! E é isso. É muito trabalho, é muito amor, é muita oração, é muita dedicação, sabe? Eu rezo também quando eu estou bordando, eu canto. E agora, para bordar esse aqui, eu pus um samba, né? E eu também sou mangueirense, já fui na escola de São Mangueira, amo a Mangueira, porque a minha tia
a minha tia e madrinha, ela era apaixonada pela escola de samba Mangueira. Então, chegava no carnaval, ela desfilava, ela ia no salão, depois ela ia ver a Mangueira desfilar. Então, a gente cresceu com tudo isso, esse carinho, esse amor pela Mangueira. Mas a Mangueira e a Portela caminham junto. Então, é isso aí, gente. As duas são da mesma época, 1922 e 1923. É isso. Que maravilha, que aula, hein? Isso. E ó, Aula. eu amo o Brasil, gente. Eu amo. Quem quiser me convidar para a exposição e quiser chamar a gente para estar conversando, para estar falando, para estar nas escolas, eu gosto muito de escola de periferia, porque eu sou de periferia. Então, para essas crianças, não, o mundo tem jeito. É só obedecer o pai, obedecer a mãe, ouvir, né, o pai, ouvir a mãe, respeitar o pai, respeitar a mãe, não enfrentar o pai, não enfrentar a mãe, ler bastante, né? Ser um aluno bom, um aluno que gosta de artes, um aluno que participa não sei se tem educação artística hoje, eu não sei, mas procura viver o hoje, o aqui, o agora. Deixa um pouquinho o celular de lado, as meninas vão aprender a cozinhar com a mãe, né? Se não sabe, a avó ensina, a tia ensina, mas vão aprender. Ah, eu vou ter empregada. Tá bom, mas antes de ter empregada, você tem que saber fazer. Ah, eu não vou aprender a cozinhar porque eu vou lá no supermercado comprar. Mas antes de você ir no supermercado comprar, você tem que aprender a fazer. Então, é isso. São esses... São essa energia que move o mundo. De aprendizado, de retrospectiva, de bondade, de caridade, de amor, de respeito, de responsabilidade. É uma engrenagem, é isso que muda o mundo, né? E ó, não se esqueça, Thaís Araújo, vamos tomar um café, pode vir aqui em casa, você vem disfarçada, você bate, eu te atendo, eu passo bolinho de estudante para você, que eu aprendi com um cozinheiro lá na Bahia, faço comida mineira, posso até aprender aqui que o carioca gosta de comer, assim, que eu posso também estar aprendendo a fazer. Thaís Araújo, vem fazer aqui para mim, que eu não sei o que os carioca gostam de comer. Cozinha mineira eu sei, baiana eu tô aprendendo. Agora eu quero carioca com a Thaís Araújo aqui na minha cozinha. O seu acarajé eu já experimentei e é maravilhoso. Então tá bom, então tá ótimo. Um beijo, querida. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Gratidão, povo, de ter me ouvido, ter parado para ouvir. E é isso aí. Muito carinho, muito axé, muito amém, muito saravá, muito glória, muito tudo. Porque Jesus Cristo era um homem do povo. Ele não escolhia o lado que ele ia para todos os lados. E hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem que ter irmandade, irmanar, né? Porque está muito, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Não, Jesus Cristo veio para unir. Então vamos unir, gente. Que a vida passa tudo. E quando a gente morre, a gente tem que dar explicação para Deus de tudo que a gente fez nessa terra. Olha, eu costumo falar que até o botão da camisa a gente tem que prestar conta para Deus. Eu acredito assim, que quando a gente morre, tem muitos que acreditam que dorme, mas eu não acredito que dorme não, porque a gente tem que prestar conta de tudo que a gente fez, em nome de Deus, para Deus e com Deus. Então vamos repartir tudo que Deus nos deu.